Buenas, meus amigos que estão me assistindo neste momento. Estava aqui um pouco pensando no início da minha vida e me veio na minha mente uma lembrança de um piazito, aproximadamente 5 para 6 anos de idade. Não posso precisar com certeza que mês era, mas eu te digo com uma certeza absoluta, era um mês onde fazia bastante frio. E numa desses dias deste mês, pela madrugada, me lembro que estava eu, meus irmãos pequenos, juntamente com a minha mãe, dentro de casa. Na rua o vento minuano cortava com um frio escaldante. Sem demora, umas batidas violentas na nossa porta, a qual acabou acordando todos dentro de casa. Lembro que mamãe levantou-se e se dirigiu àquela porta ainda fechada com tramela, aquelas portas de madeira de antigamente. E nisso entrou papai, embriagado, de uma noitada, aonde, por certo, deixou todo o seu dinheiro na rua. E papai chegou embriagado e violento, porque ele era um homem que quando bebia se tornava violento. E pouco demora, nós ouvimos os gritos da mãe lá na cozinha. Nós levantemos, nós éramos piá tudo pequeno. Nós levantemos para ver, era o pai agredindo a mãe. E nós pequenito ainda, piazito, corremos em direção à mãe para tentar proteger. E a mãe vendo a nossa aproximação, para que o pai, por um descuido, por causa da embriaguez, não viesse porventura machucar um de nós. Mãe se colocava na frente nossa e o papai, sem piedade, agredia o rosto de minha mãe. Eu lembro que o chute era violento, que coitadinha da minha mãe, para nos proteger, botava os dois braços para trás e deixava a frente do seu corpo livre. E o papai, sem piedade, agredia o rosto de minha mãe. Depois de fazer tal coisa, pelas tantas da madrugada, ele expulsava a mamãe de casa juntamente com nós, tudo pequeno. Mamãe então dava de mão numa coberta e pegava nós e abraçava nós com aquela coberta. E eu lembro bem que a nossa casa era uma casa de madeira. E mamãe então entrou para debaixo da casa, uma altura de aproximadamente 80 centímetros, não mais do que isso. E ali a mãe sentava naquela terra, mas nós permanecia bem quentinho com aquela coberta que ela tinha pego. E eu lembro que entre as lágrimas de mamãe, ela dizia: vai passar, meus filhos. Isso tudo vai passar. E nós ali, com medo, porque nós escutávamos os passos do pai naquele assoalho de madeira. Nós escutávamos o pai, não sei o que ele tocava, o que ele quebrava lá em cima. Eu sei que a violência era grande, a gritaria do pai embriagado. E a mãe, para que nós não escutasse os gritos do pai, ela cantava uma canção.
E a canção que a mãe cantava, parece que ficou gravado na minha mente, no meu coração. Que a mãe cantava esse louvor da harpa cristã. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Enquanto mamãe cantava esse louvor, nós adormecia, escutando mamãe cantar. Eu lembro que de manhã cedito, o pai levantava, descia lá onde é que estava a mãe e nós, e puxava aquele cobertor, aquela coberta com violência e dizia para a mãe, eu quero café. E a mãe então levantava, pegava nós, levava para dentro de casa, colocava nós na cama. E uma daquelas tantas, eu fiquei cuidando porque me dava uma preocupação de ver o pai não machucar a mãe. E eu fiquei cuidando numa daquelas tantas. E o pai pediu para que a mãe colocasse fogo no fogão a lenha. E a mãe colocando ali os gravetos, colocando os papéis, acendeu o fogo. E quando o fogo pegava, e a mãe colocava a chaleira, a frigideira para fritar um ovo para o pai, quando a mãe estava fritando o ovo, o pai pegava aquela chaleira, o café que a mãe estava passando, o ovo, tocava tudo para a rua e tocava água naquele fogão a lenha. E dizia para a mãe, faz de novo. E a mãe, sem reclamar, ela fazia de novo. Fazia, fez. E assim sucedeu que os anos passaram. E o pai sempre naquela vida de alcoólatra. Até que uma determinada feita, o pai já velho, os filhos tudo criado, casado, o pai adoeceu. Eu estou encurtando o caos para não se estender. Mas se eu fosse contar tudo que se passou na casa, tudo que a mãe viveu com o pai, era uma história de lamento, de tristeza e de choro. Mas o tempo passou e o pai adoeceu, doença de morte. Foi levado para o hospital e a mãe cuidou dele. E antes dele partir, antes dele morrer, ele olhou para a mãe e disse, eu tenho 2 perdão para pedir. E eu quero que tu pegue esta mão, a tua mão, que muitas vezes eu agredi, que tu botava na frente para mim não agredir teu rosto, teu corpo, esta mesma mão. Eu quero que tu coloque sobre a minha cabeça, porque o primeiro perdão que eu quero pedir é para ti. Eu quero que tu me perdoe do fundo do teu coração, para que a minha alma fique em paz. E a mãe então, colocando a mão sobre a cabeça dele, a mãe perdoou meu pai. E o pai continuou. E o segundo perdão que eu quero pedir é para Deus.
E esse perdão que eu quero pedir para Deus, eu quero que tu ore por mim, para que esse perdão chegue até o trono de Deus, para que eu possa alcançar misericórdia diante do Deus Todo-Poderoso. Então me lembro que a minha irmã contava que a mãe colocou a mão na cabeça do pai. E numa simples oração dizia: meu marido, eu te perdoo do fundo do meu coração. Assim como Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, na sua grandeza e na sua plenitude. Quando nós o aceitamos, a mesma palavra diz que ele larga no mar do esquecimento todos os nossos pecados. E comigo não seria diferente. Eu te perdoo. Enquanto estou aqui orando com a mão na tua cabeça, eu peço que ao Deus Santo venha receber também o teu pedido de perdão e que tu alcance paz e misericórdia da parte do nosso Senhor. A minha irmã conta que terminou a oração, o pai, como se mudasse o semblante, ergueu seus olhos para o teto daquele hospital, 2 lágrimas correu dos seus olhos, e não demorou muito, ele acabou falecendo. Não carrego traumas, de maneira nenhuma. Nenhum tipo de trauma alcança a minha vida. Porque, por mais que mamãe tenha sofrido, tenha padecido, ela sempre foi uma mulher valente, uma mulher guerreira. E ela sempre dizia: tudo vai passar. Tudo passa. Tudo termina. E com esta mensagem de mamãe, eu chego até o dia de hoje, diante de tudo que já tenho passado sobre esta vida, tudo que vivi, e digo as mesmas palavras de mamãe: tudo vai passar, tudo passa, tudo termina e tudo se finda. Que Deus abençoe a todos.